Como se proteger de uma mãe narcisista? Esse é o vídeo de hoje dessa série de vídeos sobre o tema mães narcisistas. Em todos os vídeos que eu já gravei, sempre me pedem para poder falar sobre como se proteger, o que fazer, né, a respeito da mãe narcisista. Eu falei já muito sobre esse tema de como se proteger de relacionamentos tóxicos na plataforma de cursos online que eu tenho, que é o fredflix.com.br. Então eu quero trazer algumas ideias desse curso que eu aprofundo muito mais lá, aqui para o YouTube. E por que eu tenho esse cuidado de não trazer um tema desses de o que fazer numa plataforma tão aberta quanto o YouTube? Às vezes as pessoas podem tirar as informações de contexto e usar de uma forma indevida. Sim, porque quando a pessoa está muito aflita com uma certa dor, ela pode tomar as minhas palavras como se fosse uma determinação e uma conduta que, quando eu estou num espaço que é meu, que eu consigo observar os comentários e interagir um pouco mais com eles ao longo do tempo, como é dentro do Fredflix, eu me sinto muito mais confortável de aprofundar o tema do que quando eu faço isso aqui no YouTube. Por exemplo, numa das dicas que eu dou, num dos vídeos que eu fiz lá no passado sobre mães narcisistas, que eu falo sobre manter distância, eu recebi muitos comentários de pessoas dizendo: Fred, você está dizendo então que as mães têm que morrer secas no abismo social e que elas não devem mais receber visitas de jeito nenhum? Não foi isso que eu disse, né? Eu estava dizendo que dentro de uma singularidade, isso tem que ser analisado, isso tem que ser percebido. Então, tudo que você ouvir no vídeo de hoje, tenha muito cuidado com o que você vai fazer e interpretar, porque você pode usar isso ao seu bel prazer e interpretar da sua forma e usar isso dentro da sua radicalidade, da dor que você está vivendo. E isso pode parecer bacana para você porque já me acusaram nesse sentido de falar que eu quero que os filhos odeiem as mães, e não foi isso que eu disse no vídeo. Quando eu falo para as pessoas terem cuidado no relacionamento com uma mãe narcisista, primeiro, eu estou estabelecendo que é uma relação com uma mãe narcisista, então não é com qualquer mãe, e com uma relação problemática, tóxica, que está fazendo mal claramente para uma das partes e que ela pode ou não fazer esse tipo de coisa dependendo do que está acontecendo. Então a dica número 1 é: analise a gravidade da situação, né? Porque quando a gente fala sobre mães narcisistas, e no vídeo que eu falo dos 3 tipos também de mães narcisistas, não é um fenômeno homogêneo. Do mesmo jeito que a gente fala assim, pessoas com depressão, não são todas pessoas que têm a mesmíssima forma específica de depressão. A sintomatologia tem um critério diagnóstico, mas as particularidades de cada um, de como cada um reage àquele fenômeno, isso tem a sua particularidade. No fenômeno de mãe narcisista, você também vai ver algumas particularidades, então você tem que analisar a gravidade. Existem mães narcisistas de gravidade leve, moderada e terríveis, gravíssimas, problemáticas num nível que, minha Nossa Senhora, melhor não ter relação nenhuma nesse sentido. Então, assim, primeira coisa, analise a gravidade. Segunda dica, analise o contexto. Cada contexto tem a sua particularidade, né? Então, essa mãe, que idade que ela tem, qual é a diferença de idade que ela tem de você, se existem outros irmãos, se você é filho único, se é uma família com boas condições financeiras, com condições financeiras muito ruins, como é essa dinâmica com parceiro, com pai, como que isso acontece, é um pai tóxico também, é um pai passivo, qual é o papel desse pai
no meio dessa história, porque quando a gente fala de mãe narcisista, a gente tem que saber que existe um pai, né? É um pai ausente, é um pai problemático, é um pai passivo em alguma medida. Qual que é o lance desse pai? Porque existem complementações nessa questão. E outra também que é muito importante de contexto é: você mora com essa mãe ou você não mora com essa mãe? Porque quem mora com a mãe tem contextos muito específicos. E o que eu digo, a principal coisa é: você precisa se concentrar em ter independência financeira e emocional, e você precisa manter a sanidade porque você está debaixo do mesmo teto de uma pessoa que vai se impor a você coisas muito difíceis. E quando você está fora de casa, o tipo de procedimento é diferente, porque essa mãe narcisista vai ter um comportamento mais de atrair você para a armadilha emocional dela para depois abocanhar. Então a dinâmica é diferente. Então analise o contexto. Uma coisa super importante para você pensar na dinâmica com a sua mãe narcisista é que existem 4 tipos de jogos clássicos, que isso pode até se aplicar para outros tipos de relacionamento e que é importante você entender. Um tipo de jogo clássico é um jogo de vitimismo. Então a pessoa se mostra frágil, coitada, e esses 4 jogos eles podem acontecer simultaneamente, se alternar no mesmo dia, no mesmo mês, numa mesma dinâmica, ou ter um predomínio de cada um deles. O vitimismo, né, que é uma coisa de: e tudo que eu fiz pra você, e tudo que eu fiz nessa vida a longo prazo, eu sou sua mãe. Oh. Aquela coisa meio madre sofredora, que ela vai provocar em você que tipo de sentimento? Culpa. Então, você tem que estar muito atento a esse tipo de repercussão dentro de você, porque você precisa desconstruir essa ideia de culpa. Porque a culpa é um sentimento super importante em termos de evolução biológica, evolução da espécie, porque faz com que você consiga corrigir um comportamento e não repetir um determinado tipo de coisa. Então a culpa é uma revisão de comportamento que, enquanto espécie humana, é super útil para a gente poder falar. Não tenha cuidado com esse tipo de situação, né? Só que a culpa ela é muito subjetiva, porque às vezes ela se baseia em regras que são arbitrárias. Existem culpas que são baseadas em regras claras: prejudicar alguém, magoar alguém, sim, isso é um problema, mas às vezes magoar alguém que é manipulador nos leva a ter uma falsa culpa. Ou seja, eu sinto culpa de ter me protegido ou me defendido de alguém que quer fazer um mal para mim. Quando alguém quer me fazer um mal e eu afasto essa pessoa, ela vai reclamar e ela vai dizer que eu fiz mal para ela. Eu deveria me sentir culpado por me afastar ou me proteger ou bloquear uma pessoa que me fez mal? Não. Então, cuidado com esse jogo de culpa, porque você tem que ver o que é um comportamento em que você também entrou num jogo doentio que você está agredindo, ou quando aquela pessoa só está fazendo você parecer que agrediu e na verdade você está se defendendo daquela pessoa. Então você precisa desconstruir a culpa. Sugestão: anota num papel por que você está se sentindo culpado e analisa qual regra eu infringi aqui. É uma demanda justa que essa pessoa está colocando ou é uma demanda manipulatória? Então não caia no jogo da culpa. Um segundo jogo é o jogo do malvado, né? Que a pessoa ela vai levar você a ferver a temperatura das suas emoções até você explodir em raiva e aí parecer que você é um monstro. Então, aquela pessoa que vai fazendo você ferver por dentro, está calma, né? Tá lá no sofá, tá sentado por quê? Tá aqui, mãe, tá tudo certo. Mas tá meio parado aí, né, mãe? Tô parado, tá? Tô parado. Mas tá meio folgada você, né? Folgada, mãe. Tá folgada, porque você é muito folgada. Pô, você já virou a folgada só porque você tá lá, sentada, no celularzinho, lendo alguma coisa, vendo TV, e de repente você já virou a folgada. Aí você vai subindo o sangue, porque isso é um procedimento padrão,
né? Às vezes de gente que está tentando manipular, e aí por conta da raiva você fica emocionalmente abalada, e por estar emocionalmente abalada você reage, e aí quando você reage, você caiu na armadilha. Então não reaja a esse tipo de provocação. A pessoa começou a te provocar, você sentiu a temperatura subir, saia do ambiente, né? Que são que eu chamo de pausas da raiva. Então, antes de você entrar naquela cadeia que é mais difícil de voltar atrás da raiva, que é quando você já começou o bate-boca e já está com vontade de esganar alguém, você precisa dar uma pausa da raiva. Começou a subir a temperatura, faz que nem o Incrível Hulk. Não deixa ele aparecer. Você mantém a calma, se afasta do ambiente e fala assim, sabe, faz aquela coisa, você tem razão, mãe, se eu sou folgada, eu vou fazer alguma coisa. Finge, né? Vai para outro ambiente, sai daquele lugar e não entra naquele tipo de embate, porque aquele tipo de embate vai criar réplica, tréplica e réplicas e tréplicas infinitas. Então não entre nesse bate-boca da raiva, ok? Tem um jogo psicológico muito comum que é o da amizade, da amizade e da ajuda. A pessoa narcisista, ela vem ajudar, fazer alguma coisa por você, porque na verdade ela está querendo te amolecer porque ela sente que ela errou a mão. Vamos dizer assim, ela exagerou num determinado ponto da relação com vocês. E aí ela vem, amistosa, não sei o que lá, e o que isso cativa em você? Puxa, minha mãe tá falando comigo, tá sendo legal, tá pedindo minha ajuda. Ai, que esperança, minha mãe melhorou, ela se iluminou, alguma coisa aconteceu, agora tá feliz, tal, sim. Nossa, agora você já começa a se imaginar abraçando a pessoa, correndo no meio da praia. Não, isso cria um tipo de esperança que logo depois voltam aqueles outros jogos de culpa. Você começa a ficar amiga, conta alguma coisa, e aí aquilo é utilizado contra você num jogo de manipulação infinita. Então calma. Do mesmo jeito que você não precisa embarcar nem na culpa, nem na raiva, também não embarque na esperança da relação perfeita, maravilhosa, incrível. Cuidado com esse tipo de jogo, que esse é o que a gente cai mais fácil, porque a gente tem fé e amor no coração, né? Então a gente fica querendo que a pessoa tenha se convertido do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite. O quarto jogo é o do silêncio. Esse é doído, assim. Esse quarto jogo do silêncio pega muito a gente porque ele cria um tipo de angústia. Faz você ficar com aquela sensação de que está acontecendo. Parece uma guerra fria. Você não sabe se daqui a pouco a bazuca vem na orelha direita ou na esquerda, se vai pegar você de um lado ou vai para o outro. O que a pessoa está confabulando? Ela faz você sentir estranha, perturbada, com a sensação de o que eu fiz de errado. Faz você ficar na dúvida do que está acontecendo. Começa a fazer você ficar na dúvida da sua sanidade de novo. Não caia nesse jogo do silêncio, desse silêncio meio que não vou falar com você, que faz você ficar muito angustiado porque você não sabe exatamente o que está acontecendo, você suspeita o que está acontecendo, você sabe que a pessoa está te punindo com silêncio porque ela não quer dar moral para você, e se você está naquela condição de ser refém emocionalmente da sua mãe narcisista, você vai cair, né? Aí o que você vai fazer? Mãe, vem cá. Aí você vai querer alisar a sua mãe porque você vai querer ver se aquilo, se ela muda o comportamento, se ela se ilumina, se ela faz uma coisa mais interessante, se ela muda como ser humano, se ela se torna uma pessoa melhor enquanto humanidade. Então, tenha esse cuidado, vamos dizer assim, em relação a esse comportamento mais subserviente que vem na sequência de um silêncio. Então, tá no silêncio, deixa a pessoa no silêncio, aproveita essa fase do silêncio para você fazer suas coisas, para você não ficar em função daquele teretetê, vai tentar, sabe, fazer suas coisas, se cuidar, ler. Aproveita esse silêncio, não fica entrando num jogo de angústia porque não vai te levar em lugar nenhum, e isso é mais um dos jogos e armadilhas psicológicas.
Agora eu queria dar 8 dicas, que algumas delas estão num curso que estão dentro da plataforma fredflix.com.br, que é uma plataforma de cursos online, que é sobre como se libertar de relacionamentos tóxicos, que de modo geral está mais focado para o relacionamento amoroso, mas também serve muito para o relacionamento abusivo com mãe narcisista, né? Então vamos lá. Primeira coisa, cuidado com a obsessão em torno da mãe. Porque a mãe narcisista ela vai perturbando a gente de uma maneira tão forte que a gente vai ficando muito em função dela. Eu dei várias dicas também no primeiro vídeo que eu falei sobre mães narcisistas. Tá nessa playlist aqui sobre mães narcisistas. Então procura as playlists aqui do Sobre a Vida, você vai ver uma de mães narcisistas. O primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz lá atrás, fala sobre tem outras dicas também. Mas a principal nesse sentido, não crie uma obsessão em torno da sua mãe. Mães são importantes? Mães são importantes. São as figuras mais importantes da nossa vida? Por um bom tempo elas são. Precisam ser o resto da vida? Não precisam ser o resto da nossa vida. Precisa ser a temática favorita de todas as nossas sessões de terapia do mundo, de todas as nossas conversas sociais do universo? Não precisa. Então, não crie uma obsessão em relação à sua mãe, porque se ela é uma pessoa que tem um comportamento tóxico e problemático, você vai ficar em função obsessivamente de consertar uma relação que não vai te ajudar em nada na sua vida. Se você já tem elementos para poder dizer com todas as letras, então assuma que é um relacionamento perturbado, tóxico, problemático. Não finja que é um probleminha de mãe e filhos. Assuma talvez para você mesmo que sua mãe tem questões sérias, mais graves e que às vezes pode até conter elementos psiquiátricos nessa dinâmica da personalidade da pessoa. Então assuma, dê nome aos bois. Não finja que aquilo não está acontecendo. Porque quanto mais você finge que não está acontecendo, quando acontece uma coisa problemática, você vai achar que a culpa é sua e que você está vendo pelo em ovo, quando na verdade aquele ovo está super cabeludo e você nem se deu conta daquilo. Desista de salvar a sua mãe. Seja lá qual for o motivo que você tem para isso, de achar que ela é uma pessoa dodói, problemática financeiramente, emocionalmente, desista de salvar ela, desista de mudar ela, porque ela não é salvável, porque ela não é mutável. Talvez não seja, mas não por isso, é porque simplesmente ninguém tem força, ninguém tem o poder de mudar ninguém, a não ser que aquela pessoa queira, e mais do que querer, que ela faça algo em uma direção. Eu sou terapeuta desde 2004, então atendo em psicoterapia pessoas de todos os jeitos ao longo de muito tempo. E não é do dia para a noite que as pessoas mudam, não é só porque elas querem, e mesmo aquelas que querem fazem esforços, também não é um negócio tão simples. Então não ache que força de vontade ou promessa de mudança é o suficiente. Quando isso acontece já é difícil. Quando a pessoa não está nem aí, não quer saber de nada, não insista nesse tipo de mudança, porque quem vai se frustrar é você. Retome o controle do que é possível na sua vida. Já que você não tem controle sobre como a sua mãe se comporta, o que ela faz, se ela vai mudar, controle coisas que têm a ver com a sua vida. Porque a obsessão pela mãe faz com que você fique querendo que ela mude tanto que você esquece que você tem coisas que você pode mudar e controlar na sua vida e que estão dentro da sua rede de possibilidades. Como eu sempre falo, autonomia financeira para quem mora com a mãe e autonomia emocional para quem está longe fisicamente da mãe. Então, vá buscar ajuda, vá buscar terapia, vai buscar suporte de algum tipo, vai ler, vai se melhorar como ser humano de um jeito que for. Quando eu citei para você o curso online do Fredflix, eu falo sempre ele porque, como é uma coisa que pode ajudar você no ponto de vista humano, e é um custo muito barato, se a gente pensar em todo tipo de terapia, é bem acessível. Assim, busca algum tipo de conhecimento, não precisa ser meu, pode ser de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, mas busque coisas que estão dentro do seu controle,
Porque se você ficar buscando coisas que estão além do seu controle, você vai se frustrar o tempo todo e não vai ter bom resultado. Ou seja, controle o que você pode controlar. Quebre o silêncio do círculo social. Às vezes você precisa contar para outras pessoas da família ou de seus amigos que você tem essa relação problemática com a sua mãe, porque você precisa deixar outras pessoas cientes do que está acontecendo. Seja bem cuidadosa na hora de escolher quem vai ser essa pessoa, porque essa pessoa pode ter uma visão distorcida da sua mãe, e porque às vezes essas pessoas manipulam os interesses, os jogos afetivos, e isso pode acontecer com essa pessoa. Então seja muito cuidadoso com quem você vai falar, porque às vezes pode rolar uma intriga que piore o cenário, e aí você não vai querer uma confusão em escalas geopolíticas globais. Então cuidado com esse tipo de situação mais complexa na hora de você for. Mas contar, né? Mas conte se for possível, para você não se sentir sozinha e nem louca. E às vezes essas outras pessoas podem ser testemunhas oculares de coisas que você também viu, mas não tinha coragem de admitir para si mesmo. Como eu sempre falo, tenha independência financeira, porque a independência financeira vai fazer com que você busque caminhos alternativos que não dependam tanto da sua mãe. Então, para você ter independência financeira, estude, se especialize, se qualifique, dedique a sua vida interna, intelectual, isso ninguém tira de você. Se especialize, trabalhe bem, trabalhe com dedicação, essa é a sua área de controle. Ganhe dinheiro, guarde dinheiro, faça todos os esforços do mundo para você ter autonomia financeira, porque esse é o caminho de você começar, inclusive, a ter mais acesso a coisas de qualidade. Se você quiser buscar um tratamento, uma ajuda, isso vai depender de recursos financeiros da sua parte, mesmo que sejam mínimos. Então, busque esse tipo de autonomia, porque é o caminho que você vai trilhar. E é um caminho de longo prazo. Não é um caminho para o mês que vem. É um caminho de longo prazo que você precisa começar a trilhar hoje. Então você pode chorar, mas não fique choramingando o tempo todo. Haja, faça alguma coisa que te dê autonomia social, financeira. Cuide de si mesma. Normalmente a pessoa que se sente nesse tipo de relação, ela não se cuida, ela tem medo, tem vergonha, ela se esquece de si, porque ela tá tão mal, tá tão esquartejada emocionalmente que ela não consegue ter forças. Então cuide de si mesma. Faça algum tipo de atividade física dentro de casa. Mantenha a sua sanidade. Atividade física ajuda nesse sentido. Busque recursos, leituras, vídeos no YouTube, melhore como ser humano, busque terapia, cursos de autoajuda, livros de autoajuda, qualquer coisa que ajude você a ter autonomia emocional, faça isso, porque isso vai ajudar você por qualquer motivo na sua vida. Cuide de você mesmo. E cuidado para não desenvolver certas sequelas. Algumas comuns são hipervigilância, então você vai ficar uma pessoa muito hipervigilante. Cuidado com esse tipo de característica, sim. Isso é importante para você sobreviver a uma mãe instável, mas não use isso para todas as relações da sua vida. Cuidado para não ficar alimentando as lembranças intrusivas, então coisas que vêm na sua cabeça e você fica lidando com aquilo e dando margem e estimulando aquela imaginação. Não deixa a sua mãe predominar na sua cabeça o tempo todo. E também não se deixe abater por uma certa apatia emocional, uma desesperança global na maneira de viver a vida, porque sua vida não precisa ser a sua mãe. É uma relação problemática, mas não é a única e nem vai ser necessariamente a definidora de todas as relações que você vai ter na sua vida. Então, se amplie para além da sua mãe e isso vai ajudar em você em várias questões na sua vida. Ok? Espero que isso tenha ajudado você a clarear um pouco as suas ideias e veja o contexto, aplique com moderação, não leve ao pé da letra cada letra que eu falei, porque você tem que analisar o seu contexto.
Então, use com moderação e com cuidado todas essas dicas. Compartilhe para as pessoas. Se fez sentido esse vídeo, dê um like. Deixa aqui nos comentários para a gente ampliar. Vai que a gente tem mais ideia para mais vídeo. E se inscreva no canal para ter acesso a todos os outros vídeos e ser notificado quando aparecer um vídeo novo. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, é só seguir no Fred Matos com 2 T's no Instagram. E se você quiser também cursos online, como eu falei, fredflix.com.br. E mais informações a meu respeito é no sobreavida.com.br. Tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.